Olá, você que acompanha o portal Oeste em Foco nesta segunda-feira, quase há um mês do crime de homicídio ocorrido no município de Guarujá do Sul, vitimando Vilmar Siqueira, de 37 anos. O inquérito policial foi concluído, já foi encaminhado ao Ministério Público para análise, para apreciação e, posteriormente, encaminhamento ao Poder Judiciário. A gente conversa com o delegado da comarca de São José do Cedro, Sandro Zancanaro, que nos traz detalhes deste crime, desta investigação. A princípio, na última entrevista que havíamos feito com o doutor Sandro, 2 pessoas tinham sido presas, materiais foram apreendidos para serem periciados, mas a gente tem novas informações após a conclusão desta investigação. Doutor Sandro, seja bem-vindo ao portal Oeste em Foco novamente, um prazer falar com o senhor. O que nós podemos falar sobre essa conclusão desse trabalho aí, investigativo de um homicídio em Guarujá do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, os crimes de homicídio são aqueles que nós procuramos dar máxima prioridade da solução, e esse era um tanto complexo, porque apesar de ter a participação de diversas pessoas, e em razão de algumas situações, uma delas acabou se suicidando e a outra acabou inicialmente não contando tudo o que tinha acontecido, e os outros envolvidos, por razões óbvias de serem suspeitos, não queriam se manifestar sobre o que tinha acontecido. Mas nós estamos desenvolvendo as investigações em parceria com o Instituto Geral de Perícias, fomos colhendo os dados e identificamos qual foi a dinâmica dos fatos naquela noite fatídica que acabou resultando na morte de Vilmar. Em razão disso, também acabamos indiciando 2 pessoas e também acabei pedindo a prisão preventiva dessas pessoas pela gravidade do crime, em razão de manter a segurança da comunidade, até impedir possível retaliação de familiares, e também para garantir que nenhuma testemunha seja ameaçada durante o inquérito, agora que terminou, e também durante o processo penal. Na última entrevista que nós fizemos, nós comentamos sobre essa situação do rapaz que se suicidou em São José do Cedro, que tinha ligação, possivelmente, com essa situação. Então, foram 4 pessoas presas. Se esse rapaz não tivesse cometido o suicídio, seriam 5 presos, é isso? Exatamente. Pelo que nós podemos averiguar, estavam, na noite dos fatos, 3 rapazes, 3 homens jovens, e um senhor com um pouco mais de idade, que era o dono da casa e o dono da propriedade. Esse senhor tem problemas de saúde, inclusive problemas de locomoção. Estavam bebendo, se divertindo na noite de sábado, início da madrugada de domingo, e, de repente, acabou chegando a vítima que pernoitava algumas vezes naquela residência. Segundo os depoimentos, logo que ele chegou, já os 3 homens que estavam lá, mais jovens, acabaram atacando ele com diversos socos, desferindo diversos socos, várias agressões. O relatório do Instituto Médico Legal demonstra que ele estava bastante machucado, e um deles teria pegado uma faca que estava no recinto, uma faca pequena, normal, aquela de serra, e desferido diversos golpes na vítima. E isso acabou ocasionando a morte dela, claro, pela hemorragia. Tá? Esses indivíduos, logo após os fatos, saíram do local, arrastaram o corpo ali da casa. Nós encontramos, inclusive, sangue no local lá onde aconteceu o homicídio. A vítima foi arrastada alguns metros abaixo da casa, uns 10, 15 metros, onde tinha um mato, possivelmente para tentar esconder o que aconteceu, e depois os 3 foram embora. Isso era de uma noite de sábado para domingo. No dia seguinte, cada um tomou seu rumo, seu destino.
Um deles procurou ajuda com os parentes, que acabaram chamando a polícia e ele acabou sendo preso, porque ele tinha mandado de prisão por outro motivo, lá do Rio Grande do Sul, envolvimento com roubos. Um dos jovens, no domingo mesmo, o mais jovem das pessoas investigadas, ele acabou se suicidando em São José do Cedro, possivelmente por remorso, pelo que teria acontecido. É claro que após o efeito da bebida e do álcool passar, a pessoa tem noção da gravidade do ato cometido e acaba tomando esse ato extremo também, acabou tirando a vida. A investigação da morte desse jovem no dia seguinte não está ainda concluída, mas tudo leva a crer, pelo estágio que nós estamos da investigação, que foi, sim, suicídio. Embora esse jovem... Oi? Embora esse jovem que cometeu o suicídio, claro, não tem mais como ouvir, enfim, fica difícil, né? A investigação vai ter que trabalhar de uma forma mais ampla para tentar descobrir o que aconteceu, a sua participação. Ele não foi o autor principal, então, do homicídio do Vilmar. Não, ele não teria sido um dos que teria dado as facadas, pelos relatos que nós pegamos da noite. Mas ele teria sido um daqueles que ajudou a agredir, a desferir socos na vítima. O que deu as sacadas foi um dos jovens, um dos homens envolvidos. Tá? E daí, com relação ao terceiro, né? O terceiro, ele permaneceu, nós pedimos a prisão dele também, prisão temporária pelas investigações, foi deferida pelo Judiciário, com a manifestação favorável do Ministério Público, e ele permaneceu praticamente uma semana foragido, até que nós conseguimos localizar e prender ele também. Então, essas pessoas acabaram sendo presas. Aquele proprietário que inicialmente foi preso, que ele estava no local dos fatos no momento, eu acabei pedindo a soltura dele pela sua colaboração e porque, pela condição física, eu entendi que ele não teria como participar do crime, né? E também não poderia evitar, né, que a vítima acabasse sendo agredida, né, e até morta. Para as pessoas entenderem, essa pessoa que o senhor diz que tem limitações físicas, é uma pessoa que utiliza de muletas, ou seja, não tem condição de agredir e nem se defender caso fosse agredida, né, doutor Sandro? Exatamente, ele tem bastante dificuldade de locomoção, ele não poderia ter agredido a vítima, porque a vítima era jovem, muito mais forte do que ele, e, além disso, ele não poderia pedir que os três agredissem a vítima, pelo mesmo motivo, pela dificuldade de locomoção e pela saúde frágil que ele teria. E essa pessoa com limitação física abrigava o Vilmar Siqueira, ou seja, a vítima, em sua residência por algum tempo, é isso? Isso, exatamente. A vítima trabalhava em Guarujá do Sul durante a semana, em alguns dias, e algumas noites ele ia pernoitar lá na casa desse senhor, que era o proprietário do local onde teria acontecido o homicídio. Inicialmente, muitos comentavam de que o Vilmar Siqueira, a vítima, então pudesse estar participando desta confraternização, desta bebedeira, mas ele chegou posteriormente, ele foi convidado, foi feita uma armadilha para ele. Como é que funcionou essa questão aí do grupo estar lá no local bebendo e confraternizando até a chegada da vítima e posteriormente as agressões e tudo que aconteceu? Então, pelos depoimentos e pelas provas que acabamos angariando durante esse período, né, de investigação, quase 30 dias, nós verificamos que estavam os três investigados, que agora são indiciados, mais esse senhor, bebendo e confraternizando na noite de sábado para domingo. Em determinado momento, no final da noite, de sábado, início da manhã de domingo, por volta da meia-noite, mais ou menos, chegou o Vilmar para pernoitar como ele fazia normalmente lá na casa da vítima, do proprietário. E, nesse momento, segundo relatos, já partiram direto para a agressão dele, entendeu? Liderados por um dos envolvidos, acabaram partindo para a agressão e os três
partiram para a agressão, desferindo diversos socos na vítima. Ela, segundo o relato da testemunha, ela não teve a menor chance de defesa em razão de ser 3 contra 1, né? A dificuldade de se defender, em razão de todas as agressões. Em determinado momento, um deles acabou pegando uma faca e desferindo, além dos socos, desferindo diversas facadas na vítima, inclusive algumas no pescoço. Doutor, existe uma motivação para essa agressão toda? A gente sabe que quando a pessoa começa a beber, dependendo da quantidade de álcool que ingere, algumas pessoas acabam extrapolando, perdendo a cabeça, fazendo besteira, é o que se percebe. Existe um motivo, às vezes por um motivo fútil, somente pelo efeito do álcool, a pessoa exaltada comete algo desse tipo. Mas existe outro motivo alheio que foi mais forte e definitivo para essa agressão? Então, algumas testemunhas relataram que o Vilmar seria suspeito de abuso, de tentativa de abuso da irmã de um dos envolvidos. Então, em razão disso, teria sido as agressões, mas isso não foi confirmado. Mas, segundo as testemunhas, o agressor dizia que ele teria abusado e estuprado uma das vítimas. Perfeito. A irmã de uma das vítimas, desculpe. E diante das investigações, foram apreendidos materiais, eu não sei se o celular da vítima, ele foi periciado, vocês encontraram alguma coisa nesse sentido, de a vítima, ou seja, o Vilmar, ele ter dado em cima de alguma menor de idade, da irmã desse autor que acabou trazendo coautores? Então, celulares eles não tinham, não foram apreendidos celulares com os envolvidos, eles não possuíam, mas nós acabamos apreendendo os objetos lá, inclusive uma faca que seria suspeita de ter sido utilizada. Perfeito. Pelo autor. Certo. São 3 presos, então. 4 pessoas haviam sido presas, uma delas foi expedido mandado de soltura, então, que seria o proprietário da residência onde a vítima se hospedava, que é esse senhor que tem as suas limitações. Então, esses 3 presos, eles estão presos preventivamente ou já foi aberto aí um procedimento para que eles fiquem presos até a definição judicial? Então, dos 4 inicialmente presos, esse senhor eu representei para que ele fosse posto em liberdade, em razão da sua colaboração e por nós percebermos que, apesar de tudo ter acontecido na presença dele, ele não teve participação e nem podia ter evitado o crime. Um segundo, ele estava no local do crime, mas, de acordo com as investigações, nós verificamos que ele teria saído do local antes que o crime tivesse acontecido, segundo os depoimentos, todos os depoimentos prestados. Então, dos 3, um rapaz acabou se suicidando, nós representamos pela prisão preventiva dos outros 2 que teriam participado do cometimento do crime. Doutor Sandro, é importante a gente falar também sobre a questão do registro inicial do boletim de ocorrência, porque muitas pessoas comentam e é preciso esclarecer algumas pontuações, alguns fatos, para que a gente não julgue pessoas inocentes como culpadas. Esse cidadão que tem dificuldades de locomoção, que presenciou as agressões e que não pôde fazer nada, não agrediu e também não foi agredido, mas essa pessoa que hospedava a vítima, inclusive em sua residência, ela avisou um vizinho, foi ela quem comunicou primeiramente um vizinho de que um corpo havia sido encontrado próximo de sua residência. Essas foram as informações colocadas inicialmente no boletim de ocorrência, mas o cidadão que possui essas limitações, ela estava presente no dia, no momento das agressões. O que levou a ela a dizer no boletim de ocorrência que não sabia de nada? Então, segundo ela, fazendo oitiva dessa testemunha, ela disse que a pessoa que teria desferido essas facadas, a pessoa que foi investigada e indiciada pelo homicídio,
ela teria dito que se ele falasse alguma coisa para alguém, teria o mesmo destino de Vilmar. Então, provavelmente, por esse temor, ela evitou, no primeiro momento, de relatar o que realmente teria acontecido. Tá? Foi necessário um trabalho de mais de uma semana, conversamos diversas vezes com essa testemunha até convencê-la a colaborar na elucidação do crime. Então, é muito difícil, né, apurar e determinar o que passou pela cabeça da pessoa nessa situação, mas eu acredito que ela ficou temerosa com toda a situação, o crime violento praticado na sua presença e a afirmação do autor que ela teria o mesmo fim, o mesmo desfecho, caso se pronunciasse, caso contasse para a polícia o que teria acontecido. Doutor Sandro, a gente sabe que é importantíssima a colaboração das pessoas em uma investigação como essa. Esse cidadão, agora, com certeza, continua temeroso, apesar de ter auxiliado vocês, ela continua retraída por ter falado, por ter dado detalhes, por ter ajudado a investigação. Ela recebe uma proteção especial? O que acontece com essa pessoa agora? Então, em razão dessa situação de ameaça dos suspeitos, nós pedimos para que eles permanecessem presos e não pudessem retalhar a vítima. Além disso, nós orientamos ela a procurar familiares, tá? Em outros endereços, pelo menos nesse período inicial. Mas agora, como os suspeitos continuam presos, a chance de ter uma retaliação nesse primeiro momento é bem grande, tá? Mas a nossa tarefa, a nossa orientação é no sentido de procurar manter as pessoas que teriam ameaçado as testemunhas presas pelo máximo de tempo possível para que elas não possam fazer mal a essas testemunhas. E essa suposta irmã do autor, o cara que gerou toda essa confusão, que colocou outras pessoas a se voltarem contra a vítima, contra o Vilmar, essa suposta irmã que teria recebido cantadas e propostas sexuais do Vilmar, ela chegou a ser ouvida para confirmar, sim, de fato, ele fez contato comigo, ou não, ele não fez contato? Sim, o que acontece? Os menores de idade em crimes sexuais, nós não podemos, essas vítimas não podem ser ouvidas na delegacia. Elas são ouvidas em depoimento especial por psicólogos ou assistentes sociais no fórum em procedimento específico para não submetê-las a nenhum tipo de constrangimento, tá? Essa é a forma de tratamento das pessoas que são vítimas de violência sexual. O que nós fizemos foi conversar com a mãe do suspeito e dessa menina, pedindo se ela ouviu e teve relatos com relação a isso, e ela confirmou que a adolescente teria contado para o seu irmão desse suposto abuso ou tentativa de abuso, que ainda não está claro. Mas nós não podemos ouvir na delegacia essa menor em razão do crime sexual. Isso deve ser feito em juízo com condições especiais. Perfeito. Doutor, quanto tempo se imagina para que o Poder Judiciário daqui a pouco possa receber esse material e daqui a pouco marcar uma data para o júri? E o detalhe, quanto tempo de prisão essas pessoas podem pegar por ter participado desse crime? Com certeza, o autor, a pessoa que encabeçou esse crime, terá uma pena maior. As pessoas que entraram como coautoras terão uma pena reduzida, mas certamente terão a sua vida complicada, né? Sim, a pena por homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então, a pena é bastante pesada para esses tipos de crimes. Espera-se que boa parte desse período, de 12 a 30 anos, a pessoa passe no regime fechado nas cadeias, nas unidades prisionais. O tempo, isso depende, mas nos crimes envolvendo homicídio, os procedimentos são muito mais detalhados e demoram um pouco mais. Eu acredito que alguns meses até que seja submetido ao júri.
mas depende do Ministério Público e do Judiciário. Mas, como eu disse, os procedimentos do júri são bem mais detalhados, justamente para dar uma garantia, dar uma segurança maior na condenação ou na absolvição da pessoa que está sendo julgada. Perfeito. Eu agradeço a entrevista do delegado Sandro Zancanaro, titular da comarca de São José do Cedro, responsável também pelos municípios de Princesa e Guarujá do Sul, falando sobre o término dessa investigação, desse inquérito policial, deste homicídio ocorrido no dia 22 de agosto de 2021. E a gente está sempre à disposição, doutor. Obrigado pela parceria. O S em Foco está sempre à disposição para divulgar esse excelente trabalho que o senhor e a sua equipe realizam aí no município. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar e que a sociedade pode contar com a gente. Apesar das dificuldades, nós estamos empenhados em dar a melhor resposta possível à sociedade na solução desses crimes, em especial dos mais violentos, como é o caso dos homicídios. Aqui, Júnior Recalcati, o S em Foco, a sua fonte de informação.